Heloísa, 2020, Tapete Mágico completando 20 anos. Fala pra gente sobre esse aniversário. É muita alegria que nós estamos comemorando esses 20 anos, um projeto que já contemplou vários grupos de teatro da cidade também que trabalharam com a gente, atores, atrizes, e muitas vezes, acho que uns 3 anos, nós ficamos com os próprios funcionários da biblioteca que atuavam, porque até então nós não tínhamos recursos. Depois nós começamos a inserir dentro de leaks, enfim, a gente captou recursos para ele se sustentar, né? Mas esse comecinho foi um começo interessante, porque os próprios funcionários, então, encenavam, contavam histórias, as professoras das escolas nos auxiliaram muito e nós tivemos, assim, uma frequência muito grande na sessão infanto-juvenil, porque nós tínhamos uma dificuldade na época, de termos mais associados nessa sessão infanto-juvenil. Então, uma das razões que esse projeto surgiu foi justamente de estimular a leitura a partir dos textos que eram encenados ou não, mas que eles voltassem para a biblioteca. E aconteceu uma coisa muito interessante, é que eles voltavam com os pais e pediam o livro que estava sendo indicado no Tapete Mágico. Então a gente começou a sentir que estava funcionando. Tanto que num dos anos, desses primeiros anos, nós tivemos 300% de aumento no número de associados. E aquele mesmo ano, nós recebemos um prêmio em função dessa, que foi concedido pela Câmara Rio Grandense do Livro, em função de todo esse processo que a gente provocou, né, com as escolas e mesmo a comunidade em si, e que deu resultado. Então, nós recebemos a Biblioteca do Ano, foi o prêmio. Você está à frente do Tapete Mágico nesses 20 anos. A que dedica, né, essa continuidade desse projeto? Eu só acho que, não sei se foi alguns anos eu não participei da coordenação, mas sempre um pouco à distância, porque eu sou funcionária da cultura, então, de algum modo, eu estava sempre ligada. Mas, assim, o que a gente percebe é um crescente, né? Uma evolução, porque as escolas passaram a ter o Tapete Mágico como uma das suas ações de visita ou de saída das escolas. Então, ele ganhou esse público, e o público dos frequentadores da biblioteca e mais, né? Tanto que, em alguns anos, a gente conseguiu viajar com o tapete. Esse tapete voou para cidades onde éramos convidados, em que éramos convidados. Então, a gente acabou participando de contação de histórias em Flores da Cunha, no Vale Real, né? Em São Francisco, de Paula. Então, o tapete, ele realmente, né, 20 anos de história com esse caráter de permanência, é muito raro acontecer isso. Não é que não exista, né? Que fique claro. Existem projetos muito semelhantes, não é isso que eu estou falando. Eu me refiro no tempo de permanência sem interrupção. Então, independente de quem esteve à frente, né, da administração aqui na cidade, o entendimento dos administradores foi de que o Tapete Mágico merecia ser mantido. E diga-se de passagem, o próprio nome é tão forte que ele se manteve também. Então, isso é interessante, a gente fazer uma análise de como uma cidade como Caxias do Sul, grande, né, uma cidade grande, ela consegue tornar algo tão afetivo, assim, tão parceiro, né, das pessoas, que elas não esquecem e pedem mais vezes, né? Porque a gente sabe, a gente vive num mundo de tecnologias, né? Eu sempre digo, o Tapete Mágico não é assim, o Tapete Mágico ele é mais olho no olho. E essa relação da ludicidade do livro e da leitura e do teatro é que faz a diferença no Tapete Mágico. Então, bem no comecinho, a gente fazia justamente bem próximo aos atores, né? Porque eram menos crianças, né? Depois nós começamos a ampliar, então passaram a ser plateia. Mas mesmo assim, os atores sempre chegam perto da gurizada. Então, que na verdade eles contam histórias, e encenam, e muitas vezes também entra a música junto. Então, diferentes linguagens que conversam entre si e resulta no trabalho que é o Tapete Mágico, que está chegando à sua 20ª edição. Que chegou, né?
Já chegou na sua 20ª edição, dia 18 de abril. Tem adultos hoje que participaram do Tapete Mágico. Dentre as lembranças que você falou, o que daria para destacar, se é que dá para selecionar entre tantas lembranças positivas durante esses anos? Eu vejo, eles voltam com filhos, ou com sobrinhos, né? Então, adultos que voltam para a biblioteca para pegar seu livro e falam assim, aqui o pai veio numa sessão de contação de histórias, né? Porque adolescentes também participam do Tapete Mágico. Então, é difícil de mensurar o que aconteceu, mas pelos relatos que a gente recebe das pessoas, enfim, elas mesmas dizem pra gente, eu estive aqui com a minha turma, eu estive aqui buscando livros, e nós, assim, percebemos realmente, assim, um número significativo além do retorno das pessoas, desse índice de leitura, porque impactou. Uma pena que a gente tem uma mensuração de plateia de mais 130 mil, em torno de 130 mil até hoje, crianças e adolescentes e adultos, né? Porque nós também fazemos algumas apresentações durante a noite para grupos de EJAs, né? E o que a gente percebeu é que realmente os índices de leitura aumentaram. Porque quando tu retorna, né, e vem com o teu filho, ou quando a pessoa busca o livro que estava sendo indicado, alguma coisa aconteceu com essa pessoa, né? E fora isso, a gente viu num crescente também o resultado que as profs mandavam, as correspondências, as mensagens, de como impactou também nessas crianças, nesses adolescentes. Né? O que eles viam da leitura e posterior ao Tapete Mágico, como eles viam a leitura. Então, é um estímulo, a gente sabe que precisamos muito mais do que isso para ler, né? Para ler como tem que ser, nos tornarmos um leitor crítico, a gente sabe, existe uma evolução, mas existe essa parte que é do estímulo. E que o tapete cumpre essa finalidade, que é estimular a leitura, formar novos leitores. Gostaria que você falasse em relação Monteiro Lobato com o Tapete Mágico. Olha, nós escolhemos então o 18 de abril para a primeira apresentação e a peça que nós encenamos na época foi inspirada num texto de Monteiro Lobato, porque não tem como nós esquecermos desse grande mestre da literatura infantil. Pena que ele não chegou nos estudos como deveria no exterior também, né, mundialmente, para fazer parte da literatura clássica, inclusive. Né, porque os nossos textos que nós temos de Monteiro Lobato é uma riqueza que todo mundo já sabe, não precisa eu dizer aqui. Mas a gente percebe ainda que tem uma lacuna aí dessa relação de muitos leitores, enfim, ou educadores que ainda não descobriram Monteiro Lobato. Sabem que existe, mas não descobriram ainda toda a obra dele, o quanto rica é. Nós estamos em um momento atípico, né, de isolamento social. Mesmo assim, dá para projetar como será a comemoração desses 20 anos? Nós estamos, então, já iniciamos a parte de divulgação ao setor de comunicação. A Andressa lá e a sua equipe estão trabalhando com a divulgação, né, de imagens, de pequenos textos que contam a história do tapete. Porque é interessante que nós estamos vendo grupos que encenaram, e são grupos que até hoje estão aí com a gente, né, que cresceram junto com a gente também. De algum modo, a gente brincava e dizia para os atores profissionais, na época que a gente começou, nós não somos atores, a gente sabe, a gente deixava muito claro isso, nós somos pessoas, professoras, né, que estamos trabalhando com a literatura e com a arte que é de vocês, o teatro, né? E aí, com o passar do tempo, como eu falei anteriormente, nós conseguimos, então, trabalhar com o teatro de uma outra forma, mais profissional, né? Aí conseguimos. Então, eu acho que é esse 18 de abril que foi a escolha, né? Tem a ver, então, com toda essa história da literatura infanto-juvenil e desse respeito que nós temos enquanto biblioteca pública, enquanto todos os projetos de leitura que nós temos na cidade, projetos, diga-se de passagem,
que estão vivos até hoje, como o próprio Passaporte da Leitura, completando 16 anos, que é um projeto muito rico, que alcança livros para as crianças e adolescentes e depois proporciona um encontro com o autor, os autores, na Feira do Livro. Então, essas relações que a gente conseguiu manter dos nossos projetos e essa continuidade é que torna Caxias do Sul uma cidade diferenciada. E não é porque eu sou caxiense, mas eu quero dizer isso que eu já ouvi em vários eventos que eu participo, que é uma das únicas cidades que mantém vivo tantos projetos com caráter de permanência. Então, nós, do Departamento do Livro e da Leitura e do Programa Permanente de Estímulo à Leitura, da Secretaria de Cultura, nós nos engajamos numa batalha e penso que nós vencemos muitas delas. Temos muito a seguir ainda, a conquistar, mas muitas etapas a gente conseguiu auxiliar nesse processo de formação de leitores, que é um processo que a gente sabe que é lento, né? Mas na arte, né, tudo é mais lento, a gente sabe, a gente trabalha na contramão, mas o resultado a gente sabe, uma sociedade mais humana. E isso a gente percebe com as nossas crianças e adolescentes. Gostaria que você deixasse uma mensagem não apenas para a comunidade escolar, mas também para as famílias sobre o objetivo do Tapete Mágico e como é importante o fortalecimento das crianças, principalmente, do interesse à leitura. Nós costumávamos dizer nas nossas apresentações no Tapete Mágico, e eventualmente ainda lembramos de repetir essa frase, quem lê, viaja. É uma frase já conhecida, viaja sem pagar passagem. Então fica o nosso convite, nesses 20 anos de história, nós recebemos muitos pais também, muitas crianças e muitos adolescentes que hoje são adultos, e nós nos sentimos muito orgulhosos de conseguirmos, na nossa cidade, manter um projeto durante esses 20 anos e contar com a participação de muitos atores e atrizes que fizeram realmente a diferença nessa participação. Nós sempre tivemos o intuito de, através desse projeto, estimular a leitura, alcançar, né, o acesso ao livro e à leitura, mas dentro de um propósito também de conversa com as outras áreas, com o teatro, com a música e muitas vezes até com a dança. Então nós convidamos a todos vocês que retornem, que participem dos nossos projetos e desse em especial agora, né, mais próximo, e façam o que vocês já estavam fazendo, nos auxiliando também nas suas casas, valorizando a importância da leitura para que a gente possa, né, melhorar as pessoas, melhorar o outro, melhorar a gente e melhorar a sociedade. Então, nós acreditamos nisso e temos certeza que muitos de vocês estão junto com a gente. E a gente conta com mais, quem sabe, 20 anos, né, com esse tapete mágico, que ele continue voando por aí. Muitas histórias dentro da história do tapete mágico. Então, alguns temas, né, os temas desses 20 anos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Labirinto Encantado. O Livro dos Encantamentos, O Enigma das Caixas, O Mistério das Folhas Perdidas, Joanita e Juvenal, Uma História do Sobrenatural, Mirabolês e a Chave dos Sonhos, Dudel e o Livro Encantado, Usina da Fantasia, 1, 2, 3, Quero Contar, As Aventuras no Trem da Leitura, O Incrível Caso do Sumiço das Letras, A Magia do Livro, O Gigante que Devorava Livros, O Baú dos Livros Perdidos, Cordel com a Corda Toda, Lendo, Cantando e Sorrindo, A Leitura é o Melhor Remédio, Cabelos Trançados, Histórias do Avô Sol e da Avó Lua, Memória de Elefante e agora o último, quer dizer, o mais novo, né, será com a Companhia Garagem, Aventuras na Biblioteca.